E aqui estamos palpites de futebol para os jogos de quarta-feira, dia 6/12. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de 50 likes e de 10 mil inscritos. Eu conto com você. Isso. Campeonato Egípcio. Às 11 horas jogam El Gona contra Pirâmides. Nos últimos 5 jogos o El Gona venceu 2, empatou 3. Como mandante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Pirâmides venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como visitante são 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Palpites. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Às 11 horas jogam Zed e Al Ahly. Nos últimos 5 jogos o Zed venceu 1 e empatou 4. Como mandante são 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos o Al Ahly venceu 2, empatou 3. Como visitante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Palpites. Over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Inglês. Às 16h30 jogam Brighton e Brentford. Nos últimos 5 jogos o Brighton venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como mandante são 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 jogos o Brentford venceu 3 e perdeu 2. Como visitante são 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Palpites. Casa empate anula. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Às 16h30 jogam Sheffield e Liverpool. Nos últimos 5 jogos o Sheffield venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como mandante são 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Liverpool venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante são 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Palpites. Over mais de 1 gol e meio. Visitante vence, empate anula. Às 17h15 jogam Aston Villa e Manchester City. Nos últimos 5 jogos o Aston Villa venceu 4, empatou 1. Como mandante são 5 vitórias. Nos últimos 5 jogos o Manchester City venceu 2, empatou 3. Como visitante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Palpites. Visitante vence, empate anula. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Também às 17h15 jogam Manchester United e Chelsea. Nos últimos 5 jogos o Manchester venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como mandante são 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Palpites. Dupla chance, casa empate. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato francês. Às 17 horas jogam Marseille e Lyon. Nos últimos 5 jogos o Olympique venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como mandante são 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos o Lyon venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como visitante são 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Palpites. Casa vence. Gol casa. Campeonato Brasileiro. Todos os jogos são às 21h30. Bahia e Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos o Bahia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como mandante são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Galo venceu 4 e empatou 1. Como visitante são 3 vitórias e 2 empates. Palpites. Dupla chance, Atlético e empate. Jogo over, mais de 2 gols e meio. Cruzeiro e Palmeiras. Nos últimos 5 jogos o Cruzeiro venceu 2 e empatou 3. Como mandante são 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Palmeiras venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Palpites. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Dupla chance, Palmeiras e empate. Fluminense e Grêmio. Nos últimos 5 jogos o Flu venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como mandante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Grêmio venceu 3, perdeu 2.
Como visitante são 3 vitórias e 2 derrotas. Palpites: jogo under, menos de 3 gols e meio. Internacional e Botafogo. Nos últimos 5 jogos o Inter venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Como mandante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Botafogo empatou 5. Como visitante são 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Palpites: jogo under, menos de 3 gols e meio. Santos e Fortaleza. Nos últimos 5 jogos o Santos venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como mandante são 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Fortaleza venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Como visitante são 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Palpites: jogo over, mais de 1 gol e meio. São Paulo e Flamengo. Nos últimos 5 jogos o São Paulo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como mandante são 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos o Flamengo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Palpites: dupla chance, Flamengo empate. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Vasco e Bragantino. Nos últimos 5 jogos o Vasco venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como mandante são 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Bragantino venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como visitante são 2 vitórias e 3 derrotas. Palpites: dupla chance, Vasco empate. Isso. Família, para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, comenta aqui embaixo a palavra pedra, ou então diz aqui embaixo qual é o seu palpite. E para não perder vídeos inéditos aqui do canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 10 horas. Aqui é o André e até a próxima!